Aleluia. Irmãos, vamos nos colocar de pé. Chegou a hora da mensagem. Queria chamar aqui o pastor Romualdo. Estenda suas mãos para cá, vamos estar orando pelo pastor Romualdo. Soberano Deus e eterno Pai, santo e poderoso és tu. Senhor, eis aqui o teu filho, meu Pai. Senhor, ser com ele, Senhor, usa ele como um instrumento vivo nas tuas mãos. Prepara o nosso coração para a tua palavra. Enquanto ele estiver aqui pregando a tua palavra, fazendo a sua obra, abençoa a sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Amém. Glória a Deus. Primeiro eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de podermos estar no culto como esse, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, aonde que a gente tem se alimentado para a glória de Deus, amém? Quero mais uma vez louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, né? Pastor Eli, pastor Peter, que está de viagem, né? Por esse motivo ele não está aqui. E também pela vida da pastora Jane e de todos os pastores que estão aqui presentes, e aqueles também que não estão. Que Deus abençoe a vida de cada um. Quero louvar a Deus pela vida da igreja, que Deus abençoe a todos, para a glória e louvor do nome do Senhor. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6. Nós estaremos lendo alguns versículos para a nossa meditação. O Senhor colocou essa palavra no meu coração. Eu gostaria de compartilhar com a igreja nesta noite. Prometo que eu não tomarei muito tempo, mas até meia-noite a gente sai daqui. Estou brincando. Mateus capítulo 6, verso de número 25. Verso de número 25 e diante. Até meia-noite, tá, Fabiola? Segura as crianças lá. Mas, brincando. Irmãos, a palavra que Deus colocou no meu coração é uma palavra que Deus falou muito comigo e eu gostaria de compartilhar com a igreja. Verso 25 diz assim: Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que as vestimentas? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado da sua estatura? E quanto ao vestiário, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste as árvores, a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Você pode glorificar a Deus por essa palavra? Aleluia. Glória a Deus. Pode tomar o seu assento. Aleluia. Meus irmãos, nos últimos dias tenho meditado sobre esse texto, né, algo que Deus tem falado muito ao meu coração, principalmente a gente que vai caminhando e vai procurando estruturar as nossas vidas de todos os jeitos, de todas as formas. Todos nós queremos ter um futuro bem-sucedido, todos nós queremos ter uma vida bem consolidada, todos nós queremos ter um futuro promissor, né? E
às vezes nós criamos até mesmo mecanismo e forma para que nós possamos alcançar o sucesso, o êxito. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai deparar e vai colocar algo que nos chama muita atenção. Esse texto que acabamos de ler é um texto que são palavras de Jesus. E a palavra de Jesus nesse texto, dentro desse contexto, vai falar sobre o Sermão do Monte. O Sermão do Monte, ele começa no capítulo 5, Jesus aqui, ele vai ensinar alguns princípios, algumas verdades do reino de Deus. E Jesus vai ensinar sobre muitas coisas e muitos valores. E aí o texto que acabamos de ler, a partir do versículo 25, ele vai falar a respeito da solicitude da vida. Ele vai trazer alguns ensinamentos e algumas verdades que precisamos colocar em prática em nossa vida. É bem verdade que esse texto foi escrito há muitos anos atrás, e foi no período que Jesus esteve aqui na terra ensinando os discípulos e toda aquela multidão que ali acompanhava. E é interessante porque ele vai falar a respeito sobre que a gente não deve andar ansioso, andar preocupado com a solicitude da vida. Por quê? Jesus vai trazer essa advertência, porque é natural, é da nossa natureza andarmos preocupados com o dia de amanhã. É da nossa natureza ficar preocupado pela prova que a gente vai fazer, pelo futuro dos nossos filhos, pelo governo que nós temos dentro da nossa nação. É natural. A nossa natureza é tendenciosa a ficar preocupado, a andar ansioso em diversos aspectos da nossa vida. Jesus, sabendo disso, e conhecia muito bem a multidão que ali o acompanhava, o seguia. Jesus, ele vai trazer essas verdades para a vida deles. Porque andar com Jesus não é fácil. Seguir Jesus é trilhar um caminho de negar a nós mesmos, negar a nossa natureza e buscarmos todos os dias pegar a cruz e seguir Jesus de todas as formas, de todas as forças. É bem verdade que esse texto ele vai trazer para a vida para aquelas pessoas e para nós que estamos aqui, que a fonte do sucesso e a fonte da nossa vida é Jesus e andar nos seus caminhos. Então aqui Jesus vai trazer alguns valores, Jesus vai trazer algumas comparações para a vida daquele povo que ali o seguia. E é interessante porque Jesus vai falar sobre que nós não temos condições nenhuma de acrescentar algo em nossa vida se não for a permissão de Deus. Às vezes nós deixamos de fazer a obra, às vezes a gente deixa de caminhar, às vezes a gente deixa de seguir Jesus por causa das preocupações da vida. É da nossa natureza. Nós estávamos ali na escola bíblica dominical e uma das aulas que nós damos ali foi falado sobre fruto do Espírito e fruto da carne. A nossa natureza, a natureza da carne é tendenciosa a cada vez mais a ficar preocupado, a ficar desesperado, a não descansar em Deus. Por isso que você vai observar nós sempre orarmos aqui e falar: Senhor, torna a nossa mente cativa a Ti, não deixa a nossa mente vagando, porque às vezes nós precisamos sim nos colocar a nossa mente diante do Senhor, para que Ele possa fazer a obra dentro de nós. O texto que acabamos de ler, Jesus, ele vai trazer essas verdades para aquela multidão ali, de não andar ansioso, não andar preocupado, não andar desesperado. E aí nós vamos observar, querido, que a nossa natureza, ela tendencia para essas coisas. Ao contrário disso, quando nós nos aproximamos de Jesus, quando nós buscamos a presença de Jesus e buscamos se alimentar em espírito, vai dizer que o Espírito nos aproxima de Deus e faz com que nós descansamos no Senhor.
Nós vamos aprender com esse texto que Jesus ele traz essas verdades, porque ele queria seguidores que em todo tempo, em todo momento, colocasse a sua vida nas mãos dele. E isso nós precisamos aprender na nossa caminhada. Porque Jesus não está preocupado simplesmente nos abençoar com os bens materiais. Jesus ele está muito mais preocupado com a nossa vida em Cristo, a nossa vida nele, voltada para ele, e caminharmos com Jesus em direção ao céu, porque se nós andarmos em Cristo, nós vamos descansar nele, e com certeza, ele sempre vai nos sustentar. Esse texto fala sobre isso. Esse texto, ele fala sobre que um Deus que é Pai, como a Fernanda aqui disse, Paizinho, é um Deus próximo, é um Deus amigo, é um Deus que está conosco em todos os momentos da nossa vida e que não deixa a gente desamparado em nenhuma instância, em todos os momentos, Ele está conosco. Pode parecer que muitas das vezes nós acharmos que Ele não está, mas Ele está. Porque nem sempre o silêncio significa a ausência da presença de Jesus. Nem sempre. E é interessante porque Jesus... Desculpe, irmão, é porque o Wendel fez o sinal. E a gente vai entender que Jesus, ele sempre vai se manifestar na nossa vida. E a gente precisa buscar o reino de Deus. Se nós andarmos nesse mundo, nós não somos daqui. Nós não somos deste mundo. Nós não pertencemos a este mundo. Nós pertencemos a Jesus Cristo, ao céu. A nossa morada não se resume aqui. A nossa morada, a nossa vida não se resume aqui. Certa vez Paulo disse que se nós esperarmos Cristo somente nessa terra, somos considerados os mais miseráveis de todos os homens. Então Jesus ele vai nos ensinar, Jesus vai nos incentivar, nos impulsionar a sempre descansar e depositar a nossa confiança nele. Porque o que nos sustenta é o Senhor. O que nos alimenta é o Senhor. É Ele que cuida da nossa vida. É Ele que cuida da nossa casa. É Ele que cuida da nossa família. É Ele que cuida da nossa geração. Enquanto nós buscarmos a Ele, enquanto nós depositarmos a nossa confiança nele, com certeza Ele vai continuar sendo fiel, pois Ele é fiel para continuar sustentando a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, para a glória e louvor do nome do Senhor. Irmãos, eu estava me deparando com esse texto e me chamou muita atenção. Por quê? Porque nós estamos vivendo dias que é natural, né? A nossa natureza é tendenciosa para isso. Ficarmos preocupados com os noticiários, ficarmos preocupados com o governo. Eu tenho o hábito de dizer isso, e até uma forma de exercício para a minha vida, e eu quero passar isso para você nessa noite, a sempre dizer que a nossa vida está nas mãos de Deus. E o céu continua no mesmo lugar, ele não mudou. A Bíblia diz que o mesmo Deus é o Deus de ontem, é o Deus de hoje, é o Deus de eternamente. Enquanto você andar com Ele, caminhar com Ele, Ele vai continuar fazendo grandes coisas na sua vida, na sua casa e na sua família, para a glória e louvor do nome do Senhor. Então aqui, esse texto são pérolas que Jesus deixou para aquela multidão que o seguia ali. E que possamos, nesta noite, sempre quando nós tivermos oportunidade, estarmos na casa de Deus, irmãos, buscarmos a presença de Deus, andar com Jesus, porque Ele é o nosso combustível
durante essa vida e essa jornada. O diabo não quer que você venha ao culto. O diabo não quer que você abra a sua boca para adorar. O diabo não quer que você caminhe em direção à cruz. O diabo não quer que você busque a presença de Jesus. O diabo não quer que você adore, que você o sirva, que você manifesta o poder de Deus. Ele quer que você reclame, que você murmure, que você fique se lamuriando pelos cantos. Ele quer que você fique no meio do caminho questionando sobre a solicitude da vida. Isso ele quer, mas nessa noite, graças a Deus, que você está aqui num culto, aonde que Jesus já está falando ao teu coração, e dizendo, eu cuido de você, eu cuido da tua casa, eu cuido da tua família, eu cuido da tua geração. Aleluia. Porque nós não somos um povo desocupado, nós não somos. Somos um povo que temos as nossas ocupações. Somos responsáveis, somos pessoas sociais e temos responsabilidade. Amanhã é segunda-feira, alguns vão sair daqui para trabalhar, outros vão para o seu negócio, outros vão cuidar de casa, outros vão em busca de provas para fazer em relação a concurso, outros vão cuidar de filhos, outros vão cuidar de tantas coisas. Mas em primeiro lugar, tem colocado a sua vida nas mãos de Deus, e Deus gosta disso. Então Jesus está trazendo isso para os seus discípulos, está trazendo isso para aquela multidão. Eu sei que você tem tantas coisas para cuidar, tem tantas coisas para fazer, mas que em tudo busque o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus, porque quando eu busco o reino de Deus, o céu se abre sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre a minha família, e o poder de Deus se manifesta. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está trazendo uma palavra, e é interessante porque a narrativa bíblica, no versículo número 30, vai dizer assim, porque se Deus assim veste as ervas do campo, que hoje existe e amanhã é lançado no forno, não vos vestirá muito mais a vós. E aí ele vai falar assim, homens de pequena fé. Aqui está dizendo uma pergunta, Jesus não está trazendo uma afirmativa. E muitas das vezes nós estamos achando que Deus não está nos vendo, Deus não está nos enxergando. Querido, uma coisa que eu aprendi, às vezes eu paro no meu trabalho, em dado momento, em dada circunstância lá, eu paro assim, como Deus é fiel com as suas promessas e as suas palavras. Às vezes vem aquelas fotos no celular, eu paro para ver assim, a criação dos meus filhos, eu vejo o desenvolvimento, eu vejo as coisas acontecerem, como Deus, nos maiores planos da minha vida, jamais eu poderia viver o que eu estou vivendo hoje. Isso significa que Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado da minha casa, Deus tem cuidado da minha família, Deus tem cuidado da minha geração. É assim na minha e na tua vida. Talvez você que entrou, se batizou agora 7 de setembro, ainda está com algumas dúvidas na sua vida. Às vezes ainda o diabo tenta sussurrar nos seus ouvidos, tentando minar a sua fé, tentando fazer com que você venha parar, venha até mesmo desistir. Mas eu quero te dizer nessa noite, descansa no Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, coloca a sua vida e as suas ansiedades para Ele, porque Ele está cuidando de você, e não é pelo tamanho da tua fé, não é, Deus não mede a gente pelo tamanho de fé, nada disso. Deus, Ele mede a gente quando a gente abre o nosso coração para Ele e fala, Senhor, eu sou limitado mesmo, eu sou pequeno mesmo, eu sou falho mesmo, mas eis-me aqui, faça a tua obra na minha vida, porque eu quero viver o reino de Deus, eu quero viver o reino de Deus. Certa vez o salmista expressando, e é Salmo de Davi, ele vai dizer assim, eu fui moço, sou velho, mas nunca vi um justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Ele está dizendo o seguinte, a experiência da vida em comunhão com Deus, Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado da minha geração.
não. E eu tenho aprendido isso na minha caminhada. Eu tenho aprendido isso na minha jornada. Eu tenho um Deus que cuida da minha vida. E cuida da sua vida. Cuida dos seus filhos. Cuida da sua filha. Cuida do seu esposo. Talvez ele ainda não serve a Jesus, mas as suas orações têm subido ao trono de Deus. Têm subido ao trono da graça de Deus. Então continue descansando nele. Continua deleitando nele. Continua depositando a sua confiança nele. Porque no tempo certo acontecerá algo na tua vida. O texto fala sobre a solicitude da vida. E é natural, como eu disse aqui no começo da pregação, a nossa natureza é tendenciosa a isso. A gente fica preocupado, às vezes não conseguir nem se concentrar para o culto, em adoração. Irmãos, deixa eu falar algo aqui. E aí eu não quero dar glória ao diabo, porque ele é um derrotado, já está condenado, de acordo com a Bíblia. Mas ele é um ser muito estratégico. O diabo, ele busca de todo tempo, em todo momento, tentar minar a nossa fé. Se nós não vigiarmos, ele toma conta até mesmo da nossa mente. E a gente precisa, a Bíblia vai dizer que ele brama como um leão. Ele não é leão. Ele brama como um leão, buscando a quem possa tragar. E às vezes a gente vem num culto como esse, e a gente precisa cada vez mais colocar a nossa mente, o nosso coração voltado para Jesus. Pastor, por que nós temos que vir ao culto domingo? Você já se fez essa pergunta? Por que estar na igreja? A igreja não é um ambiente simplesmente social. É também fazer parte de uma comunidade. Fazer parte de um grupo é muito bom. Mas estar na igreja, no templo, é algo extraordinário da parte de Deus. Porque é no templo que a gente aprende. É no templo que a gente se fortalece em Deus. É no templo que a gente firma os nossos laços. Davi, certa vez, escrevendo, se não me falha a memória, o Salmo 27, ele vai dizer assim, ó, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei de todo o meu coração. Que eu possa morar todos os dias na casa do Senhor para contemplar a sua formosura. Sabe, é no templo que você coloca para Deus as suas necessidades. Às vezes em casa, talvez você não tem tempo de dobrar o seu joelho, de conversar com Deus, de ter um canto, um espaço, como um dia na minha vida foi. Alguns me falavam assim no passado, mas você vive na igreja, você mora na igreja, vive indo para o monte, vive indo para a vigília e a sua vida não muda. Alguns falavam assim para mim, crente. Só que eu fui aprendendo que no templo a gente firma os nossos laços. No templo a gente vê a glória de Deus. No templo a gente aprende. Davi, certa vez, Davi diz isso no Salmo 27. Porque no dia da adversidade o Senhor me esconderá. No templo o Senhor nos esconde. Você está escondido por Deus. Tem tanta gente com crises que não consegue sair de casa. Mas Deus tem nos escondido. E há uma oração que eu ouço muito. A pastora Jane ora, faz essa oração, que ela fala algo que me chama muita atenção. Torna-os invisíveis aos olhos maus, aos homens maus. O Senhor nos esconde. Enquanto você está aqui, Ele está te escondendo. Ele está te guardando. Eu tenho uma palavra para você que está nos assistindo. Há um convite de Deus nessa noite. Não fica só em casa assistindo o culto, não. Vem para o templo. Deus se manifesta na live? Claro que se manifesta. Deus manifesta o poder dele lá? Claro. Mas se você estiver em casa, a oportunidade de vir ao templo, venha ao templo. Jesus está te chamando, venha ao templo. Porque você vai ver de perto aquilo que Jesus é capaz de fazer na sua vida. Então estar no templo é se fortalecer em Deus. É receber uma palavra forte de Deus. É você dobrar o teu joelho e Deus falar contigo. É você estar aqui no templo, estando a serviço do reino.
Então eu aprendi que caminhar na direção do céu é servir. Irmãos, estamos diante de uma sociedade muito imediata, que querem as coisas da luz para o dia. Se nós não cuidarmos do nosso coração, da nossa mente, nós vamos estar envolvidos com essas coisas. Então Jesus traz essa palavra de conforto e de orientação. Aproveita o momento de nós estarmos aqui para nós celebrarmos esse momento de Santa Ceia. Sabia que através de um abraço, de um sorriso, de um glória a Deus, de uma adoração para Ele, dizer: Senhor, eu tenho tantos problemas na minha vida, mas independente dos problemas, eu vim nessa noite te adorar, eu vim nessa noite te bendizer, eu vim nessa noite para engrandecer o teu nome, porque tu és a razão da minha vida. Às vezes você está até machucado, ferido, às vezes você está num vendaval, está numa luta, às vezes você está passando o pior momento da sua vida, mas como bálsamo de Gileade, através da adoração que você apresenta para Deus, o Espírito Santo de Deus te consola, o Espírito Santo de Deus te reveste, o Espírito Santo de Deus te fortalece. E eu já quero profetizar sobre a tua vida: você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou, você não vai sair daqui dessa reunião da mesma forma que você entrou. O Espírito Santo de Deus te pega pela mão, te coloca de pé e te diz: vamos caminhar, vamos caminhar, vamos caminhar, vamos caminhar. Aí Jesus, no verso 33, que é um dos versos mais conhecidos, ele vai dizer, para concluir a palavra: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Sabia disso? Como eu disse antes, eu faço uma reflexão. Quando eu faço uma retrospectiva da minha vida, eu penso assim: cara, como Deus é bom, como Deus é fiel. Que hoje, servindo a Deus, tendo a oportunidade de trazer uma palavra, tendo uma oportunidade de ser testemunha viva do Evangelho. Um jovem que não tinha expectativa nenhuma. E cara, é claro, é evidente, cada um aqui tem a sua história. Eu tenho a minha história e você tem a sua. E se nós pararmos para fazer uma reflexão como Deus cuida da nossa vida, eu aprendo que servir ao reino de Deus, as coisas são acrescentadas na minha vida. É colocar Deus em primeiro lugar. É servir a Deus na igreja que faz parte. Aproveita. Não perca essa oportunidade. Entrega a tua vida para Jesus. E deixa o Espírito Santo de Deus trabalhar na sua vida. Porque Ele cuida da nossa vida. Talvez você entrou aqui, tem problemas como eu tenho, todos nós temos. Amanhã tem um turbilhão de coisas para você resolver. Mas a palavra é: primeiro, serve ao reino. Busque ao reino. Faça algo para o reino. Porque o reino, pastor Eli fala muito bem, não fica devendo nada a ninguém. Deus não deve nada a ninguém. Se colocarmos na balança, a diferença é muito grande. Então não deixa as circunstâncias da vida minar a sua fé. Não deixa as solicitudes da vida, as ansiedades da vida minar a sua fé. Talvez você está vivendo uma crise. Quer um incentivo? Vem para a oração. Vem para a oração. Vem para a oração. Talvez esse tempo que você está vivendo é tempo de buscar mais ao reino. E Deus te fortalecer. Tem tempos na nossa vida que é assim.
Tem momentos que Deus fecha todas as portas para você estar de joelho orando. Aí você fala assim, mas em casa eu não tenho espaço. Mas a terça-feira aqui está cheio de espaço. A quarta-feira aqui está cheio de espaço. É Deus falando com você, dizendo, é tempo de buscar a minha presença. Porque quando você busca, algo de Deus acontece na sua vida. A porta do homem, a porta da terra pode até estar fechada, mas a porta do céu, ela continua aberta. E eu posso falar isso com propriedade, porque quando eu não trabalhava de carteira assinada, o Senhor continuou me sustentando. Foi 1 ano, 2 anos, 3 anos, e o Senhor sustentando. E as terças, aqui na oração. E as quartas, aqui na oração. Às vezes fazendo meus propósitos ali com Deus, sabe? É tempo. Jesus está falando para mim e para você, sabe por quê? Se você não buscar o reino, a ansiedade, as solicitudes da vida, as preocupações da vida, as crises da vida te pega. Porque se não for a graça de Deus, pode ser pastor, pode ser missionário, apóstolo, pode ser o que for, estamos debaixo da graça de Deus. Porque se não for a graça de Deus, irmãos, nós não permanecemos de pé. Aproveita o momento. Aproveita, abre o teu coração, dá glória mesmo, pula mesmo, chora, se achar que deve chorar. Mas busca o reino. Tem diversas programações na igreja. Faça parte disso. Entrega a tua vida a Jesus. Fala, Senhor, não vivo mais eu, mas agora Cristo vive em mim. Porque quem vive o reino, irmãos, colhe dos frutos do reino. Estava vendo, né, esse final de semana. Foi ontem, né, ou foi hoje? Foi hoje. Pastora Jane, né, vendo ali o seu neto, Andrei, Eli, né, bisneto, sendo batizado. 14 anos, entregando a sua vida para Jesus. Irmãos, não há riqueza, né, pastora? Não tem preço. Entrega a sua vida ao reino. Seus filhos, entrega para Jesus. Ainda não está aqui, deixa na mão de Jesus. Mas vem fazer parte. Porque enquanto você vai trabalhando para o reino vai acrescentando na sua vida. O reino vai fazendo algo na sua vida. Descanse em Deus. Davi, como disse aqui, Davi está dizendo o seguinte, ó. Ele vai falar assim, ó. Eu fui moço, sou velho, nunca vi um justo desamparado. Ele está dizendo o seguinte, eu nunca vi ninguém desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Ou seja, Deus é aquele que cuida da nossa vida nos mínimos detalhes. Ele cuida da nossa vida, do vestir ao comer, do calçado. Ele cuida da nossa vida. Eu quero profetizar, enquanto você estiver servindo ao reino, enquanto você estiver servindo à igreja, enquanto você estiver servindo a Jesus Cristo, o Senhor da igreja, a tua vida não ficará desamparada, a tua geração não ficará desamparada. Deus cuidará, ainda que você não esteja mais aqui na terra, Deus vai continuar cuidando. Calamandaraxaia. Vou falar algo aqui. Eu me lembro de Eunice. Lembra de Eunice? Diaconisa Eunice, missionária Eunice. Uma mulher que tinha todas as suas limitações. Quando conta a história da Monte Hermão, não tem como não falar de Eunice. Uma mulher que entregou a vida dela para Jesus. Uma mulher que caminhava em direção ao céu. Uma mulher que buscava incansavelmente em oração a bênção de Deus. E essa mulher, ela não desistia, mesmo mediante os problemas da vida. Como todos nós temos. Eu me lembro que eu tive a oportunidade, em algumas vezes, ir buscá-la, porque ela tinha um problema de saúde, e na sua limitação, eu bobo, né? A gente é bobo, irmãos. Porque a gente acha que a gente é alguma coisa. Tem gente que caminha melhor do que a gente.
Irmãos. Eu ia atrás, quando eu ia, ela já estava aqui, na igreja. Eu ia de carro, ela vinha andando. Eu estou falando de uma mulher que tinha problema de saúde, fazia hemodiálise. Uma mulher que, mesmo nos últimos momentos da sua vida, não negou a fé. E nos últimos momentos entregou a sua família nas mãos de Deus. Hoje os seus filhos servem a Jesus. Sua filha está casada lá em São Paulo. Todos os dois passaram num concurso. Sabe o que é isso? É o cuidado de Deus. É o cuidado de Deus. Deus cuida de nós, irmãos. Deus está cuidando da sua vida. Calma. Descansa em Deus. Salmo 37, verso 4. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega, verso 5, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Feche seus olhos, eu quero orar. Senhor, nessa noite, Pai, muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem sido um Deus presente na nossa vida. O Senhor tem cuidado da nossa casa, da nossa família, da nossa geração. Senhor, há um momento de Santa Ceia que nós estaremos celebrando aqui. Recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, o nosso louvor a Ti. Tu és a razão da nossa vida. Pai, muito obrigado. E continua nos abençoando em nome de Jesus. Amém e amém.